Você lembra do Chun? Aquele troço nojento que o Plankton criou? Pois é, se eu te falar que na verdade isso é obra do seu siriguejo, pra dominar e monopolizar tudo na fenda do biquíni. Parece maluquice, né? Mas cola aqui comigo que você vai entender o porquê eu tenho razão e o porquê essa teoria faz total sentido. Pra começar, vamos direto ao ponto. O ingrediente secreto do hambúrguer de siri, por incrível que pareça, é o Chun. No episódio O Amigo ou Inimigo, a gente descobre que Plankton e seu siriguejo fizeram a primeira massa de hambúrguer junto, e o pedaço da receita do Plankton mostra que os dois colocaram uma pitadinha de Chun no meio. Faz sentido, né? Mas aí, na briga, o Plankton bate a porta e os ingredientes caem, transformando a receita na fórmula do hambúrguer de siri. Como a massa original já tinha um Chun, com certeza o hambúrguer de siri tem Chun até hoje. E olha essa prova que eu encontrei no episódio O Anzol. O seu siriguejo solta uma: ninguém tira folga que desde a crise da fome do Chun, de 59. A moral da história é que só um desastre poderia fechar o siri cascudo. Mas por que a falta de Chun fecharia um restaurante que vende hambúrguer? A única resposta que encaixa é que todos os hambúrgueres de siri realmente têm Chun. Sem Chun, sem hambúrguer. Mas calma, eu acho que o Chun não é só um ingrediente qualquer. Pra mim, é o segredo que deixa o hambúrguer de siri absurdamente delicioso. A gente sempre ouve falar da fórmula secreta, mas no episódio O Roubo da Fórmula, descobrimos que o segredo se resume a um ingrediente-chave. Plankton, depois de anos, conhece todos os ingredientes, menos o mais importante. Esse é o único ingrediente que separa o lanche normal do sanduíche que sustenta a fenda do biquíni inteira. E o ingrediente secreto ainda é entregue ao siri cascudo por uma equipe da SWAT. Tudo isso prova que de fato é um ingrediente muito poderoso e diferenciado. A gente já viu o Chun sendo usado para fazer arma. Faz todo sentido que seja algo tão volátil e precise de segurança máxima. Mas como o Chun, que é um tipo de veneno que manda qualquer peixe pro hospital, pode ser a chave de tudo. A verdade é que o Chun normal é intragável e muito menos comível, mas tem um jeito de deixá-lo delicioso. E é aqui que minha teoria fica insana e começa a fazer total sentido. No episódio A Freguesia do Lula, Lula Molusco desiste e vai cozinhar no balde de lixo. Ele revela que a avó dele tinha uma receita para dominar o Chun comestível, e essa receita foi um sucesso. Ninguém queria mais hambúrguer de siri. Até o Bob Esponja, fã número 1, pirou total no Chun Freeze. E eu acho que a razão pelo qual os hambúrgueres não competiram é que eles são só uma versão aguda e mais fraca dessa receita secreta. Na minha cabeça, Chun é o que faz o hambúrguer ser bom. E sem saber, a receita da avó do Lula Molusco é no mínimo parecida com a fórmula secreta do hambúrguer de siri, seu siriguejo. Tá, mas tudo isso ainda não faz total sentido, não é verdade? Então vou te dar mais uma prova. Quando a Sandy tentou bater o recorde de comer Chun cru e quase morreu, Bob Esponja deu um hambúrguer de siri pra ela e a salvou. Um hambúrguer normal não faria isso, mas faz total sentido se o hambúrguer de siri tiver ingredientes que neutralizam os efeitos tóxicos do Chun. Ou seja, Bob Esponja deu uma cura para o veneno de Chun, como se fosse uma parte de um anticorpo. E olha só, em vários episódios mostram que o hambúrguer de siri é viciante. E adivinha, Chun tem propriedades viciantes parecidas. No episódio A Obsessão, o seu siriguejo, que é o mais ganancioso do mar, estava pronto para largar a vida dele só para comer mais Chun. Tá, mas então qual é a chance dos hambúrgueres de siri serem viciantes por causa do Chun, que tá lá dentro dele? A vida do biquíni depende do hambúrguer, sem ele a cidade vira um caos. E é muito suspeito que o Chun, quando cozido certo, elimina a necessidade do hambúrguer de siri, não é verdade? Eu acho que o colapso da sociedade é causado pela falta do Chun, e não pela falta do hambúrguer. Por isso ninguém pirou quando trocou o hambúrguer pelo Chun Freeze. Eles estavam recebendo o que precisavam sempre. E aqui vai uma análise muito rápida sobre provar meu ponto. Qualquer comida que quase substitui o hambúrguer de siri deve ter Chun, tipo o kelp shakes e o milkshakes de alga. Eles não substituíram o hambúrguer por um tempo, mas também tinham Chun. Quando seu siriguejo provou, achou nojento, mas o gosto foi pegando, igual o vício dele em Chun. E no final descobriram que tinha um ingrediente no shake que era tão nojento e volátil que só dava para tirar com trajes contra material perigoso. Lembra como o Chun é tratado como um risco biológico? Talvez a marca Kelp Shake quase acertou a receita do Chun comestível, mas errou um pouco a mão. O shake até deixava as pessoas verdes e peludas, e a gente sabe que o Chun cru também muda a aparência dos peixes. Tá, mas se o Chun é tão bom, por que o seu siriguejo não coloca mais? É porque não tem mais restaurantes vendendo Chun. A minha conclusão é que tem um detalhe que possa ter passado batido por todos. Chun é um ingrediente muito raro. Seu siriguejo, mesmo viciado, só conseguia Chun em um lugar distante, fora do balde de lixo. Isso mostra que ele não é fácil de se achar. Por isso o siriguejo só consegue colocar um pouquinho a cada lote gigante de hambúrguer de siri. E aí que tá a fraqueza do siri cascudo. Seu siriguejo não tem Chun suficiente pra vender pra todo mundo. Já o Plankton usa o laboratório dele e tem o maior estoque do oceano. O siriguejo tem a receita. O Plankton tem um estoque. Se quisessem, poderiam dominar geral, pois seu siriguejo é ganancioso e quer tudo pra ele. Isso deixa o seu siriguejo vulnerável. E ele não pode deixar o Plankton nem sonhar com o segredo. Se o Plankton descobre, o seu siriguejo perde na hora, porque o estoque do rival é gigante comparado com o dele. Então, em vez de melhorar um hambúrguer, o seu siriguejo teve uma ideia maligna: convencer todo mundo a odiar o Chun em si. A gente tem pistas de que o Chun já foi mais popular. Seu siriguejo comia quando era jovem e a avó do Lula Molusco tinha uma receita. Mas depois que o hambúrguer de siri estourou, seu siriguejo começou uma campanha de difamação. Pra quem comeu o Chun empacotado do Plankton, você pode pegar um hambúrguer de siri quentinho e de graça. E como os hambúrgueres têm Chun, é fácil convencer a galera a comer o hambúrguer com um substituto. Com o tempo, as pessoas esqueceram do Chun original e só lembravam de como o hambúrguer de siri
Siri é gostoso. Bom, e funciona até hoje. A maioria morre de nojo só de pensar no tchum. E o Plankton ajudou. Claro que, já que ele não sabe cozinhar e faz o tchum, parece pior ainda. O sucesso do seu siriguejo é puro marketing. O tchum freeze era melhor, mas a galera desistiu na primeira vez que o Lula Molusco errou o ponto. O ódio do tchum é tão importante quanto a boa fama do hambúrguer. Enquanto seu siriguejo convence a galera a não comer o tchum, ele pode forçá-los a comprar os hambúrgueres que têm exatamente o ingrediente que eles precisam. O Eugênio Siriguejo criou um monopólio de tchum para ele mesmo. Mesmo o Plankton sendo o maior fornecedor, é um gênio do mal dos negócios. E o pior é que vários desastres já aconteceram por falta de hambúrgueres de Siri. Eram todos evitáveis, era só o seu siriguejo ter contado o segredo a todo mundo e podia ter usado o estoque de tchum do Plankton. Mas ele não fez, porque o negócio dele é mais importante. Ele não abre mão do poder. Ele prefere que a cidade quebre, que a gente dependa dele e do produto dele. Porque no final, o que é um desastre ou dois quando tem tanto dinheiro pra fazer, na verdade? E é por isso que o tchum é o ingrediente mais importante da fenda do biquíni, baseado no hambúrguer de Siri. Agora bora pra próxima teoria. Gary explicou toda a lore de Bob Esponja na primeira temporada e você não percebeu. Eu sempre soube que o Gary era um gênio, mas ele simplesmente entregou a lore inteira de Bob Esponja lá na primeira temporada, cara. Você não percebeu isso. No episódio muito famoso Hora de Dormir, Bob Esponja consegue passear pelo mundo real e pelos sonhos dos amigos enquanto dorme. E nessa, ele acaba no sonho de Gary. E o Gary, com aquela voz calma, explica as regras do reino dos sonhos. Agora presta atenção nisso aqui, cara, é muito importante. No primeiro ponto, Gary diz que sonhos não são só imagens, eles são o reino de verdade, que não se prende às limitações do mundo real. No segundo ponto, a poesia, ele cita um poeta, tipo, pra dizer que a gente pode influenciar o que acontece nos sonhos com o que a gente faz acordado, sabe? Ajustar a noite para que o sonho volte. Era uma vez um homem no Peru que sonhou que estava comendo sapato. Ele acordou com medo no meio da noite e descobriu que o sonho tinha virado realidade. Mas o que vem agora é simplesmente a chave de tudo. Parece só uma piada, mas o Gary tá dizendo: sonhos são lugares tão reais quanto o mundo deles. E o que acontece neles tem poder real de mudar a realidade. O mais louco é que o desenho prova que Gary realmente tá certo, cara. Se os sonhos são reais, explica como Bob Esponja consegue passar no mundo real dormindo. O sonho dele é um lugar de verdade, e para outra realidade é só atravessar uma janela, como o Gary disse. Mas a gente vê o personagem indo da realidade do sonho sem dormir. Lembra de bairro aleatório? Bob Esponja e Lula Molusco vão entregar um hambúrguer num bairro interdimensional, onde as leis da realidade não se aplicam. Isso soa exatamente como a descrição de Gary. Em sonhos, não se está preso pelas limitações terrestres. O bairro aleatório parece idêntico aos sonhos do desenho. Estrutura feita de objetos aleatórios, partes do corpo se soltando. É o que acontece no sonho de Bob Esponja e no sonho do Patrick em Dream Hopers, o bairro aleatório. É um dos reinos do sonho que o Gary tava falando pra você quando ele entra no sonho de Gary. Tá, mas e o jeito que eles chegam lá? Bob Esponja faz uma dança aleatória e é teletransportado. Lula Molusco repete a dança e é puxado junto. Isso é a prova do segundo ponto de Gary: repetir ações para voltar ao mesmo sonho / reino. Tá, mas não para por aí. Dodo Dimension, Bob Esponja usa o portal de Sandy para ir para um lugar onde tudo que você desenha ganha vida. É um reino do sonho que transforma a imaginação em realidade. E a caixa da imaginação, no episódio Squid Box? Lula Molusco acaba caindo lá dentro, o corpo dele some e ele consegue usar a imaginação para ir das dimensões dos sonhos. Ou seja, a caixa é um portal para um reino de verdade. Temos 3 exemplos de personagens entrando fisicamente em reino do sonho. Gary estava certo, os sonhos são reais em Bob Esponja. Tá, mas e o segundo ponto, sobre os sonhos mudarem a realidade? É o gag clássico. O personagem que sonha que tá comendo e acorda e tá comendo o travesseiro. É idêntico ao poema do Homem do Sapato. O desenho quer que a gente entenda que os sonhos viram reais, mesmo que não seja de uma maneira literal. O seu siriguejo sonhou que fazia um pacto para poder falar com o dinheiro. Ele acorda e realmente consegue falar com o dinheiro, cara. A lista de exemplos é infinita, mas segura essa lista aqui. O sonho do Bob Esponja sobre robôs tomando conta do mundo é substituído por um robô no futuro, o tal do Esponjatron. Lula Molusco sonha com um dia péssimo no Siricaço e imagina, aquele dia realmente acontece. O Patrick sonha que o Bob Esponja se multiplica, né? Vários Esponjatrons são construídos no futuro. O Plankton sonha em ser o Overlord poderoso e ser derrubado pelo Bob Esponja é a trama inteira do próprio filme. Os sonhos de Bob Esponja claramente mudam a realidade. Mas aí a coisa fica mais insana em Dream Hopper, o bairro aleatório. Bob Esponja e Patrick entra no sonho do Lula Molusco e o Lula come um hambúrguer de Siri acidentalmente. Ele acorda comendo o travesseiro, mas o Bob Esponja estão fisicamente na cama dele. Pode até parecer que eles sonambularam, ou o sonho de Lula Molusco acabou teletransportando eles do sonho deles até a cama do Lula Molusco. Em Bob Esponja, na Idade Média, Bob Esponja e Patrick são chutados dos cavalos e desmaiam, e sonham que voltaram no tempo, mas quando acordam, eles trazem o bolo da corte e o Lula verso para o presente. Isso prova que o sonho deles mudou de fato pro passado, e o que eles estavam tocando, quando acordaram, veio junto com ele. Voltando pro Lula Molusco, ele estava segurando Bob Esponja e o Patrick nas mãos no sonho.
Ou seja, ele acidentalmente teleportou os dois para a cama dele ao acordar. Maluquice, né? A teoria poderia até terminar aqui, mas lembra do episódio onde tudo que Bob Esponja desenha ganha vida? Isso só é possível nos reinos dos sonhos, tipo a dimensão dos desenhos. Mas ele não estava usando um lápis mágico, era um lápis normal de um artista do mundo real. O artista não é o desenho, ele é a gente de verdade. Isso significa que a Fenda do Biquíni é um reino do sonho. Faz sentido. É como os desenhos ganham vida debaixo d'água. Assim como na dimensão dos desenhos, é por isso que Bob Esponja conseguia sair do sonho dele e ver o mundo. O mundo ao redor já era só um sonho maior. Mas calma, a Fenda do Biquíni não é um sonho totalmente maluco. Ela também tem regras. Se a Fenda do Biquíni é um reino do sonho parcial, qual é a janela para entrar nele? Você já se perguntou? Tá, mas como eu posso entrar na Fenda do Biquíni de fato? Seria a água do oceano. Em todo episódio, começa com um take da ilha real. E aí o mergulho na água e vira um mundo cartunesco. Você já percebeu isso? Acima da água, pessoas reais e coisas reais. Abaixo, desenhos quando um objeto cai na água, tipo o lápis do artista. Ele perde as regras da realidade e se torna algo do mundo do sonho. E é aqui que está o porquê. Essa teoria explica toda e qualquer contradição do desenho. A receita do hambúrguer de siri veio de uma receita de família, que foi inventada acidentalmente pelo seu siriguejo e Plâncton. Na Idade Média, Bob Esponja viaja no tempo e cria um paradoxo, sendo quem apresentou a receita ao ancestral do seu siriguejo. Todas essas inconsistências coexistem, porque às vezes um personagem acorda e reseta o mundo, mas o reset nunca é completo. Em Procrastinação, Bob Esponja tem um pesadelo e acorda, mas ele acorda no momento exato em que o trabalho está pronto. A realidade dele foi para o reino do sonho, ficou extrema e ele acordou fazendo o pesadelo sumir. A mesma coisa acontece em Tempo Perdido. A Sra. Puff está na prisão, mas a realidade vai ficando surreal. Ela surta e acorda voltando para o momento antes de ser presa. Ela resetou novamente a realidade. No entanto, o policial diz que ela já cumpriu pena, mesmo que no novo tempo ela nunca nem tenha ido pra cadeia. As inconsistências são a realidade se colidindo. A Sra. Puff foi pra cadeia, mas também nunca foi. O Patrick tem vários pais. O mundo acaba várias vezes ao mesmo tempo, mas nunca acabou. Tudo é o resultado de um grande reset. A cidade enfrenta eventos catastróficos, mas quando as coisas saem do status que alguém acorda, o evento some como um sonho, mas deixa as memórias lá. E é por isso que um número chocante de episódios começa com um personagem acordando. Você já percebeu isso? É a maneira que o mundo de Bob Esponja tem de se proteger. E o Gary estava certo desde o começo. O sonho é a realidade do desenho. Agora que a gente desvendou tudo isso, não tem mais mistério nenhum em Bob Esponja, não é? Isso é o que você pensa. Cara, o Bob Esponja tá sabotando de propósito o teste de habilitação dele. Eu vou maratonar cada episódio da Autoescola Náutica pra te provar isso nesse vídeo. No primeiríssimo episódio, que se chama Escola Náutica da primeira temporada, começa com o Bob Esponja se preparando pro 38º exame. Ave Maria, 38 exames. O teste começa com a prova oral, que Bob Esponja consegue fechar, fazendo ele até parecer um gênio. Mas aí chega a temida prova prática. Ele entra no barco, mas acaba pisando muito forte no acelerador, dando perda total no teste. A Sra. Puff infla como sempre, e isso é algo que vai acontecer bastante, então se prepara. Bom, o episódio continua, mas dessa vez com a brilhante ideia. Patrick decide pôr um rádio dentro da cabeça do Bob Esponja. Assim, ele quem iria passar as respostas. O que poderia dar errado, né? O amigo mais idiota do Bob Esponja sussurrando as respostas pra ele. E é aqui que a gente pega a primeira prova de que o Bob Esponja, na verdade, tá fingindo que não sabe dirigir. Mas antes, eu quero a sua opinião aí nos comentários. Você prefere a minha voz assim, mais calma pra relaxar, ou algo mais animado? Tua opinião é muito importante pra mim. Vai lá, diz aí pra gente seguir pra teoria. Pronto? Valeu, então bora lá. O Patrick tá na cabeça dele dando as ordens, tipo, vire à esquerda ou ligue o carro. Mas eu duvido muito que você pode pôr um Zé Ninguém num carro e só falar o que fazer pra ele dirigir tão perfeitamente quanto o Bob Esponja. Bob Esponja, obviamente, tem a skill de direção, e isso fica muito claro aqui. O episódio avança e ele quase chega na linha de chegada, mas exatamente antes ele confessa pra senhorita Puff que trapaceou e acaba não cruzando a linha de chegada. Bob Esponja reprova e, ao invés de ficar triste, ele tá felizão que vai voltar pra aula semestre que vem. E eu já vou tocar nesse ponto. Aí ele sai dali de monociclo, o que eu acho muito insano, porque na moral, isso é muito mais difícil que dirigir um carro, meu irmão. Enfim, Bob Esponja, né? No próximo episódio, monitor de classe, também na primeira temporada, começa com Bob Esponja sendo eleito monitor e gastando a aula inteira num discurso. A Sra. Puff fica com pena dele e deixa ele usar o uniforme o resto do dia. E é aqui que a gente vê o poder que o Bob Esponja tem por ser aluno dela. Ele sai pela cidade, vira um criminoso procurado, destrói a Fenda do Biquíni. No final, os policiais cercam ele até que a senhorita Puff chega. Os policiais sacam que ela na verdade que é a responsável. E é ela quem vai presa. E se prepara que isso vai acontecer bastante aqui, viu? Agora imagina, se no último episódio ele tivesse passado, ele não ia poder fazer essa zona toda e sair impune. A senhorita Puff é literalmente a carta de saída livre da prisão dele. E isso vai rolar muito, viu? Fica comigo. Sem carteira, sem passeio. Também na temporada 2, começa com ele reprovando de novo. A Sra. Puff tá de saco cheio e quer se livrar dele. Então decide só provar ele e dar a licença. O que eu acho que não é uma ideia muito boa, tá ligado? Ela percebe a cagada, tenta roubar o barco e o episódio de novo termina com a senhorita Puff indo pra cadeia. Ela já deve ter mais passagem na polícia que os cria do RJ. No nosso próximo episódio, nova aluna estrela, também da segunda temporada. É
onde eu quero focar na parada que eu falei. Bob Esponja curte mais a escola do que a própria carteira de habilitação. O Patrick entra na aula e eles chegam 3 horas adiantados. E mano, você tem que amar muito a aula pra isso, tá ligado? Ele mostra a sala pro Patrick como se fosse o lugar mais incrível do mundo e também se gaba das estrelas douradas, como se fosse o propósito de vida dele. É uma rotina que ele curte e eu não consigo ver ele largando isso só pra poder aprender a dirigir. Até porque não ia mudar nada na vida dele. Ele se vira bem sem um barco. Enfim, o episódio nem tem direção, é só eles brigando pelas estrelas mesmo. Vamos supor que você quisesse quebrar minha teoria. Você ia me mostrar Dirigindo as Lágrimas, da 4ª temporada, onde o Bob Esponja reprova, Patrick fica bravo, faz o teste pra ver se é roubado, mas ele acaba passando. Ganha um carro e esfrega na cara do Bob Esponja. Bob Esponja fica maluco de ciúmes e aí vem um contra-argumento. Por que ele ficaria com ciúmes se ele tá sabotando? Porque o Bob Esponja não tinha ideia que o Patrick ia fazer o teste. Ele fez o ritual da falha dele e aí viu o que aconteceria se não fizesse. Ou o que eu acho mais provável é que ele ficou com ciúme porque o Patrick tava dando mais atenção pro carro do que pra ele mesmo, seu amigo. Enfim, ele rasga a carteira do Patrick e vai preso por poluir o meio ambiente, o que é um belo karma, pelo tanto de vezes que ele já fez a Senhorita Puff ir pra cadeia. Agora um episódio que ajuda a minha teoria é Senhorita Puff, você está detida, da 4ª temporada. A Senhorita Puff perde o trampo, trazem o melhor instrutor da fenda do biquíni, e o Bob Esponja se sai bem. Ele até aprende a dirigir vendado, pelo amor de Deus. Senão ele vai me dizer que o Bob Esponja não sabe dirigir, eu nunca conseguiria dirigir vendado. Mas assim que o Bob Esponja entra no carro, com o cara que pode aprovar ele dirige feito um psicopata, destrói a fenda do biquíni novamente, e eu tenho quase certeza que ele mata o instrutor no processo, o que é uma tremenda loucura. Ele só não reprovou com o melhor instrutor, como ele aprendeu a dirigir vendado e ainda assim reprovou. Bom, isso pra mim não faz o menor sentido, né? Nem alguém muito ruim de braço dirige desse jeito. Tem que ser de propósito, não é possível. E de novo, Bob Esponja não sofre nenhuma consequência. Eu não consigo fazer essas teorias sem rir, velho, na moral. O próximo dia. No nosso próximo episódio, o dia da foto. Não tem muito a ver com as skills de direção, mas mostra o quão importante essa classe é pra ele. Eu não vou focar muito, né? Mas vamos lá. O próximo é Lições Náuticas, da 6ª temporada. É uma aula educativa com Lula Molusco. O episódio só reforça o quão péssimo Bob Esponja é, né? Mas aqui eu quero diferenciar um motorista horrível e Bob Esponja. Motorista horrível anda devagar, mexe no celular, fura um sinal ou outras coisas, que é algo normal. Mas aí nós temos o tremendo Bob Esponja, que é literalmente não tá nem aí pra nada, destrói a cidade e nesse episódio ele entra na contramão em alta velocidade, lendo uma revista. Eu não chamo isso de motorista ruim, eu chamo isso de alguém que acha que pode fazer o que quiser sem consequências, igual um maluco psicopata. Afinal, a Senhorita Puff que é presa mesmo, né? Ele nunca vai. O próximo episódio é o Novato Náutico, também da 6ª temporada. Mostra o quão inteligente o Bob Esponja é. Ele decide estudar a história inteira dos barcos em uma única noite pra impressionar a Senhorita Puff. E mano, ele é um gênio. Ele memorizou tudo sobre cada barco. Isso significa que o Bob Esponja é mais esperto do que a gente pensa. A ideia dele quase funcionou. Ele achou que tava dirigindo um barco super complicado e sabia exatamente o que fazer. O que é bizarro, já que ele não sabe nem dar partida num barco sim. Mas isso é extremamente impressionante. Quer dizer, esse cara é um chapeiro. E eu posso te dizer por experiência que dirigir é muito mais fácil que trabalhar de fast food. Inclusive eu já fui chapeiro também, então sei do que eu tô falando. Enfim, ele não tava dirigindo, mas a Senhorita Puff achou que tava. E ele quase conseguiu a licença. Mas quando ela descobriu, novamente ela rasgou a carteira dele. Amigo da navegação da 6ª temporada. Lula Molusco entra na aula depois de atropelar uma placa de pare, fugindo do Bob Esponja. Eu gosto muito desse episódio, porque o Bob Esponja ferra a vida do Lula Molusco e da Senhora Puff, mas na cabeça dele, eles o amam. São os melhores amigos da vida. Isso fica claro quando ele desenha no telão de multas, melhores amigos náuticos para sempre. Ele é totalmente sem noção, ou talvez só seja um psicopata mesmo. Ele faz o teste com o Lula Molusco e como sempre dirige feito um maluco. Pelo menos dessa vez foi o Lula Molusco que se ferrou, e não a tadinha da Senhora Puff. Cabula a aula da 7ª temporada. Bob Esponja mata a aula pra ir numa sessão de autógrafo. A gente vê o estresse dele tentando voltar. Ele escapa de piche, areia movediça e quase dá morte. A Senhorita Puff nem tinha notado até ele mesmo se dedurar. O episódio não tem direção, mas mostra o quão importante a Senhorita Puff é pra ele. Ele literalmente aceitou a morte, mas lutou contra ela só pela Senhorita Puff. Nem parece que ele só ferra com a vida dela todo dia, né, mano? Emprego de verão, da 7ª temporada. Apoia meu ponto que fast food é muito mais difícil que dirigir. Bob Esponja faz a Senhorita Puff bater no siricascudo e pra pagar a dívida ela tem que trabalhar lá. E a instrutora que acha o Bob Esponja burro, literalmente não dá conta do trampo. Ela surta, vai presa de novo e na cadeia o professor dela é quem? Adivinha? Pois é, o próprio Bob Esponja. Isso prova que ele adora a escola náutica a ponto de dar aula. Mas como é que ele se qualificou sem uma licença? Bom, novamente é o Bob Esponja, né? O novo piloto da 8ª temporada, um garoto novo, o Tony Rápido Jr., vai ensinar Bob Esponja. Ele começa mal, mas aí o Tony fala 2 palavrinhas mágicas. Fique calmo e o Bob Esponja dirige perfeitamente. Isso prova que Bob Esponja é na verdade um ótimo motorista quando ele quer. E é claro, termina com ele ficando maluco e batendo em tudo de novo. Mas eu quero que você foque no sorriso dele enquanto o caos acontece. O maluco sabe o que tá fazendo. Em relatório oral, na temporada 8, ele surta com ansiedade e foge dirigindo da
escola. Até perfeitamente demais. Até ser visto pela polícia e bater. O que pode ter sido de propósito. Porque aí ele finalmente faz o discurso e manda a senhorita Puff pra cadeia de novo. Em destruição total, da nona temporada, a senhorita Puff escreve Bob Esponja numa corrida de demolição, na esperança de que ele morra. O que, pelo amor de Deus, é bem pesado pra um desenho, né? Mas ele vence um monte de pilotos profissionais sem nem tentar. E isso é muito suspeito. Nenhum mau motorista faria o que ele fez. Bob Esponja sabe o que tá fazendo. É talentoso em destruir e é exatamente o que ele tenta fazer quando dirige. Em trânsito pesado, a senhorita Puff leva ele pro meio do nada. Ela manda ele focar e ele entra num transe psicodélico e vira um motorista incrível, até a senhorita Puff surtar, né? Eu acho que ali ele sacou que precisava voltar ao personagem de mau motorista. Enfim, ele enlouquece e a senhorita Puff vai presa de novo. Eu falei que ela ia ser presa várias vezes. Em Molho de Professor, seu siriguejo tenta ensinar o Bob Esponja, mas ele só bate no siri cascudo mesmo. E em Passeio de Bolha, ele dirige um carro de bolha e a senhorita Puff tenta e falha miseravelmente, precisando de um treinamento do próprio Bob Esponja. Mais um exemplo dele sendo mais esperto do que a gente imaginava. Em Praga de Professor, seu siriguejo e o Plankton entram na aula. Se você focar no Bob Esponja, ele é um aluno perfeito e completa o percurso de direção, antes de explodir o mundo todo. Mas ele completou o percurso, sem ajuda pelo menos. Se você não quer que o Bob Esponja te atropele, deixa o like no vídeo aí, meu irmão. Deixou? Beleza, bora lá então. Em Senhorita Puff de batata, ele bota um dublê de batata no carro e o Bob Esponja dirige perfeitamente. Suspeito, né? Porque quando a Senhorita Puff real tá no carro, ele bate na hora. Ele sabia que era uma batata e tava zoando ela. E funcionou, e de novo a Senhora Puff foi presa. Meu Deus do céu. Em Pavimento Amarelo, ele tortura o Lula Molusco. Agora eu não acho que o Bob Esponja tá tentando ferrar a vida dele. Eu acho que ele só curte a companhia dela mesmo. A cabeça dele, eles são melhores amigos. Ele não quer passar no teste porque ele ama essa relação e não quer perder nem ela, nem a sala de aula, entende? E se nada disso for o bastante, eu vou simplificar pra você. No primeiro filme de Bob Esponja, ele dirige absolutamente perfeito ao pilotar o carro de hambúrguer. Bom, isso é muito suspeito. Lembra lá no começo do vídeo que eu tinha citado que o Patrick era burro? E se eu te disser que na verdade ele também finge ser burro e que na real ele tá disfarçado na fenda do biquíni? Duvida? Então bora pra próxima teoria. Agora eu tenho outra dúvida. Vamos falar do Lula Molusco? Ele é outro personagem bem intrigante que guarda alguns segredos bem estranhos por baixo dos panos. E é ele que vamos desenterrar agora. A origem secreta de Lula Molusco, a linhagem perdida de Atlantis. Eu sempre achei bizarro como os Lulas na Fila do Biquíni se acham superiores a todo mundo. Eles criaram o bairro deles, a Vila Tentáculo, só para manter os outros para fora. Mas na real, essa elite é uma verdadeira farsa. A Vila Tentáculo parece até top, mas todo mundo lá vive do mesmo jeito que o Lula Molusco, com o mesmo salário de caixa de lanchonete. No mundo de Bob Esponja, quem manda, tem grana e poder são os peixes. Os Lulas não têm influência que eles pensam. O Esquadrão Tentáculo e o Fênix, eles até têm uma riqueza, mas são a exceção. Essa atitude arrogante do Lula Molusco não fazia sentido. Por que tanto egoísmo sem ter onde cair morto? Bom, eu novamente fui atrás das respostas e cheguei a uma revelação gigantesca. O Lula Molusco e toda a espécie dele são descendentes de Atlantis. Isso significa que eles já fizeram parte do império mais poderoso do oceano. Agora coloque comigo que eu vou te mostrar passo a passo dessa teoria absurda. Para começar, um fato óbvio. Lula Molusco não é uma lula. Lulas de verdade têm a cabeça de forma de cone e barbatanas laterais. A espécie do Lula Molusco tem a cabeça mais redonda e não tem barbatanas. Inclusive no desenho, existem lulas verdadeiras que têm a cabeça correta. Então ele é um polvo. Polvos de verdade têm 8 braços, sem nariz e não andam de pé. Lula Molusco tem 6 tentáculos e um narigão. Os tentáculos deles são achatados e têm ventosas só na ponta. Os polvos têm 8 braços e ventosas pelo corpo todo. Isso significa que a espécie do Lula Molusco não é nem lula nem polvo. E na biologia não existe cefalópodes com 0 braços e 6 tentáculos. Bom, se a gente levar o visual a sério, pele azul clara, 6 tentáculos, isso sugere que a biologia deles veio de outro lugar. Parece sem lógica, eu sei, mas segura essa. Vamos olhar agora para os Atlantes. Os Atlantes vieram para a Terra há mais de 1 milhão de anos. Agora compara o Lula Molusco, uma lula de verdade, um polvo de verdade e um Atlante. O Lula Molusco é o que mais se parece com um Atlante. Ele tem a cor de pele similar, o nariz longo e pontudo para baixo e até lábios largos, mas as semelhanças vão além do visual. Todos os Lulas do desenho têm um gosto muito específico, por arte e cultura europeia. Lula Molusco pinta quadros baseados em estilos europeus, é uma música clássica ocidental, o interior da casa dele é cheio de arquitetura europeia. O músico mais famoso da espécie dele é o Kelpie, que toca clarinete, um instrumento inventado na Alemanha. E quem é a única outra espécie com tanta influência europeia assim? Bom, os Atlantes. A primeira coisa que o Bob Esponja e a galera fazem quando chegam em Atlantis é destruir o jardim da frente. Lula Molusco é o único que surta por ter detonado o jardim de Topiária Atlante, que é um estilo de paisagismo que veio da França. O líder Atlante usa salto alto, que era popular entre a aristocracia europeia no século XVII. Até a arte em Atlante, focada em conhecimento e beleza,
Medusa lembra muito o renascentismo europeu. Ou seja, temos duas espécies que têm traços faciais interessantes e culturas idênticos. E é por isso que Lula Molusco é o único que se entende com os Atlantes. Enquanto seu siriguejo quer dinheiro, a Sandy quer inventar coisas e o Bob Esponja só quer ver a bolha mais velha, o Lula Molusco quer mergulhar na cultura deles de fato. Ele até participa de uma pintura em grupo e faz um novo quadro. E repara só, o que tem no primeiro plano? Pão enlatado. Pão enlatado é uma das comidas favoritas do Lula Molusco e é raríssima no desenho. Ele mesmo insinua que é difícil de achar. De todos os episódios que os roteiristas podiam citar, no especial de Atlantis, eles citaram um único onde o Lula Molusco se muda para a Vila Tentáculo. Eu acho que esse detalhe foi de propósito, não é mesmo? Porque a Vila Tentáculo tem uma semelhança gritante com Atlantis. São as únicas duas cidades no desenho que fecham as portas para o Tessis. E eles também têm um portão dourado, igual na Vila Tentáculo. Ele é parecido com a descrição que o Lula Molusco dá de Atlantis para o seu siriguejo. Essa descrição não é da Atlantis atual, mas da versão de antes deles que abandonaram a ganância. Agora vamos lá. Com tantas semelhanças, a gente tem duas opções. Ou é uma coincidência absurda, ou a espécie do Lula Molusco são de fato Atlantes exilados que tentaram construir o Império da Atlantis na sua própria Vila Tentáculo. Agora você deve estar pensando, mas os Atlantes têm pernas e braços de gente, e o Lula Molusco tem tentáculo. O plot twist é que o corpo que a gente vê nos Atlantes não é o corpo original deles. Os capacetes na cabeça já são a dica. Mas além disso, os guardas Atlantes têm correntes de aço nos braços e espetos de metal. O corpo deles pode se retrair como um robô. Isso mostra que os Atlantes são criaturas biológicas, mas estão basicamente pilotando corpos robóticos. Mas por que eles fariam esses corpos se parecerem humanos, e não com a forma natural deles, que seria a do Lula Molusco? Bom, a resposta está na religião deles. Os Atlantes fazem modificações corporais. O líder sempre tem um cabelo laranja, a mesma cor do cabelo de Netuno, o deus do oceano. Eles mudam a cor para parecer com deuses. Bob Esponja é um mundo onde a mitologia é real. Tem Netuno, ele cita Apolo e tem monstros gregos como Ciclope subaquático, que curiosamente é o filho de Poseidon, o nome grego de Netuno. Até no flashback da bolha, os líderes atlantes usam Gália, o capacete dos soldados romanos, e os elefantes que aparecem. Em Roma, os elefantes significam poder militar e intercâmbio cultural. Os atlantes estavam aumentando os corpos deles na época do flashback. Eles provavelmente modelaram seus corpos robóticos para se parecerem com a versão dos deuses romanos, como Júpiter, Zeus e o irmão de Netuno. Toda essa prova não garante que o Lula Molusco sem modificação é um atlante, mas torna isso uma possibilidade altíssima. E se for verdade, por que eles deixariam um paraíso como Atlantis? Bom, o desenho nos dá a resposta mais uma vez de forma direta. Os ancestrais do Lula Molusco rejeitaram a bolha mais antiga do mundo. O líder Atlante diz que eles trouxeram essa bolha de bilhões de anos-luz. E o que o Lula Molusco mais odeia? Pois é, bolhas. Mas apesar de odiar, o Lula Molusco tem um talento natural para fazer bolhas gigantes. Depois de fazer a mega bolha, ele diz: é de família, cara. Essa é uma frase que o Atlante diria a alguém cuja biologia evoluiu por milhões de anos em uma cultura centrada em bolhas. O que eu acho que rolou é que um pequeno grupo de Atlantes rejeitou a bolha, a facção da bolha viu isso como heresia e os exilou esses Lulas. Eles ficaram sem suas modificações robóticas e tiveram que viver na sua forma natural na Feira do Biquíni. Tanto tempo se passou que os exilados esqueceram a origem, mas nunca perderam a atitude de superioridade. Eles tentaram construir a própria Atlantis em Vila Tentáculo, mas falharam porque só perseveraram o orgulho e não as conquistas deles. Agora a espécie de Lula Molusco tem só a sensação de ser melhor, sem ter nada para provar. E o mais triste é o efeito que isso tem no Lula Molusco. Ele vive sentindo que falta algo. Ele só sente em casa quando está em Atlantis. Mas no final do episódio, enquanto todo mundo conta sobre ir embora, Lula Molusco solta essa: e de volta à minha vida deprimente e de desespero silencioso. O que nos prova que Lula Molusco nunca se sentiu feliz. E é aí que a gente lembra do amuleto que levava estranhos para Atlantis. Será que ele não era uma maneira de dar uma chance aos exilados de voltarem para casa? Lula Molusco estava destinado a encontrar o amuleto, mas a tragédia é que a chance de curar as feridas do passado se quebrou quando o maluco do Bob Esponja e Patrick estouraram a bolha mais antiga do mundo. A porta de Atlantis se fechou e os exilados continuaram presos em uma versão falsa do passado, perpetuando o ciclo de arrogância e infelicidade dele. Eles nunca vão se satisfazer, a não ser que larguem o orgulho e aceitem que existe algo melhor do que o mundo chato que eles construíram. Tem uma parada bem obscura que vai mudar como você vê o Bob Esponja pra sempre, e ela tem a ver com o Patrick. Segundo a minha teoria, ele não é burro, mas sim o maior vilão de Bob Esponja. Fica comigo que eu vou te explicar por que isso faz total sentido. O Homem-Sereia, nas primeiras temporadas, tinha um bordão clássico. Quando ele entrava em pânico, ele gritava maldade, só de pensar em vilões. Se liga, no episódio O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho 2, eles encontram dois vilões raiz do passado deles, e o Homem-Sereia fica na moral e bem boa. Porque se algo realmente fosse assustar ele e acionar o pânico, com certeza não seria essa galera. Mas o que então ativa o pânico do Homem-Sereia? Bom, a presença de um personagem totalmente específico, chamado Patrick Estrela. No primeiro episódio dessa saga, o Homem-Sereia grita quando Bob Esponja e Patrick aparecem dentro da casa de repouso. Porém, em outra hora, Bob Esponja vai sozinho e ele simplesmente não grita e fica de boa. Já no segundo episódio, eles só andam com o Bob Esponja. Então sabemos que o Bob Esponja não é o gatilho para assustar ele. Mas é aí que vem o episódio O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho
3. O Patrick, como sempre perturbado, acaba pulando na cena e assustando o Homem-Sereia. E na hora que ele começa a gritar maldade, o desenho faz questão de esfregar na nossa cara que é uma conexão entre o pânico do Homem-Sereia e o Patrick por perto. Isso é um detalhe muito estranho, num desenho que não tem consistência em nada, não é mesmo? Se tu analisar as próximas teorias, vai perceber que é impossível entender 100% de Bob Esponja sem ficar meio maluco. Certo, a gente até poderia ignorar e dizer que é coincidência, né? Mas me explica isso aqui, porque o Patrick e o Homem-Sereia são os únicos que sabem configurar o cinto de utilidades do Homem-Sereia para o Wumbo. Afinal, o certo seria M de Mumbo, ou W de Wumbo. Mas o Patrick sabe que tem que ser W e não M. É o Bob Esponja, que sempre foi fã número 1 deles, e o nerd da dupla não sabia disso. Então, essa é uma informação que o Patrick teria que ter aprendido de fora da fandom da série. O fato de ele sequer ter noção de como o cinto funciona, deixa tudo isso ainda mais suspeito e bizarro. Então eu, caçador de teorias, decidi ir atrás de mais peças desse quebra-cabeça, e nisso eu me convenci que, na real, o Patrick Estrela costumava ser um super vilão da série, e não qualquer um personagem secundário, o tornando o inimigo mais poderoso que o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho já enfrentaram em outra realidade. Está com dificuldades com este pacote. Gostaria de uma ajudinha? Opa! Isso nos leva à primeira pergunta óbvia. O Patrick tem poder para ser um vilão de verdade? Sim, ignorando a lógica do desenho, o Patrick tem a habilidade que prova que ele é um indivíduo super poderoso. No Bob Esponja, o homem que podia voar, o Patrick simplesmente sai voando sem jetpack e sem calça inflável. Ele levanta a mão e flutua. E no universo de Bob Esponja, voar ou nadar desse jeito é coisa de herói ou super vilão. Mas o poder dele não para na hora de voar. É fácil esquecer que uma das características mais hardcore dele é a força. A gente já viu o Patrick correr mais que trem, cortar prédios inteiros ao meio e derrubar inimigos gigantes dormindo. Ele perde umas lutas, claro, mas parece que é só porque ele tá em pânico ou tá com preguiça de revidar. A preguiça dele pode ser a maior prova do poder que ele tem. Músculos queimam muita energia, mesmo em repouso, por isso atletas comem muito. O Patrick come e dorme o tempo todo, porque o corpo dele está queimando muita energia. E eu não tô exagerando quando eu digo que o Patrick é um dos personagens mais fortes da Fenda do Biquíni. E se a reação do Homem-Sereia serve de algo, temos um bom motivo para temer essa estrela do mar amigável demais para ser verdade. Mas vamos com calma. Ter poder não significa ser um ex-vilão de fato, ele também podia ser um ex-herói, mas as opções não colam muito com quem ele é. O Patrick, apesar de legal, é alguém que abusa do poder sempre que ele aparece. Esse é o padrão do Patrick. Ele ganha poder, usa ele de forma egoísta, quase perde amigos, e aí ele é forçado a desistir do poder. E não importa quantas vezes ele passe por isso, ele sempre repete o mesmo erro, como um ciclo vicioso infernal. Ele vira um tirano cruel quando acha que ele é o rei perdido. Ele ganha inteligência e desenvolve um complexo de superioridade. Ele aprende a dar golpe de karatê e rouba uma sorveteria e destrói a cidade toda por diversão. Eu honestamente não acredito que um personagem assim seria responsável com poderes malucos dele. Faz todo sentido que o Patrick usaria esses dons para pegar o que quisesse. Mas esse padrão revela algo interessante narrativamente. O Patrick também é o herói da própria história. Ele tem noção das tendências egoístas dele. Quando ele exagera, ele se para do único jeito que ele sabe, removendo este poder. O Patrick não pode se livrar dos poderes inatos, mas ele faz a coisa mais próxima disso. Ele está constantemente se forçando a esquecer que os tem. Em 2 jogos spin-off de Bob Esponja, o Patrick tem sonhos que nos dão uma visão do subconsciente dele. O sonho é que ele é um super-herói protegendo a cidade de um super-vilão, que é outra versão dele mesmo, o temível Patrick Criatura. No final do jogo, o covil secreto do vilão é revelado, a própria casa do herói Patrick. Isso nos prova que eles são duas metades da mesma pessoa. E é fascinante que o sonho vire uma batalha entre o herói sem poder e o vilão com poder. Mais pra frente nós vamos falar sobre o mundo do sonho. A vitória dele só acontece quando o eu sem poder triunfa sobre a versão com poder, e ele faz isso sacrificando a própria mente. Pega esse momento em Viagem do Lula Molusco pra você ver. O Patrick tem uma ideia genial para resolver um problema muito difícil. Ele formula o plano e é o cara mais inteligente da sala, mais até mesmo que a Sandy. Mas segundos depois, o que ele diz? Qual é o plano? O Patrick está o tempo todo suprimindo uma parte de si que é forte, inteligente e perigosa o suficiente para destruir tudo. Ele sabe que ter esse poder é uma tentação, então ele sacrifica a própria memória, a própria pele para proteger os amigos da cidade. Essa teoria explica quase tudo de bizarro no Patrick. O único problema é a idade dele. O Patrick não é velho o suficiente para ser um antigo inimigo do Homem-Sereia. Ele tem a idade do Bob Esponja, mas, de novo, o desenho nos dá a resposta clara. Estrelas do mar podem gerar novas versões de si mesmo, a partir dos corpos delas que se quebram ou se cortam. O Patrick se livra da mão de karatê porque não aguenta o poder, e a mão arrancada se transforma em uma nova estrela do mar que tem o mesmo poder. A minha teoria é: o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho enfrentaram o Patrick Criatura original, mas deixaram escapar um único pedaço do vilão. Esse pequeno pedaço cresceu e se tornou o Patrick que conhecemos. Essa nova versão cresceu ao lado do Bob Esponja sem saber quem era de fato, e é por isso que os heróis não reconhecem o Patrick, mas a presença dele é o suficiente para o Homem-Sereia entrar em pânico e gritar maldade. É por isso que o Patrick tem pequenos flashes de genialidade, mas esquece segundos depois. É o sacrifício dele. Ele faz isso para não se tornar quem ele nasceu para ser. E, de certa forma, esse sacrifício torna o Patrick um dos maiores heróis da Fenda do Biquíni.
Cara, você já reparou que em todo santo episódio Lula Molusco é torturado? Bom, eu vou maratonar todos esses novos episódios pra te explicar quem está de verdade por trás da tortura do Lula Molusco. O primeiro episódio da tortura é caça água-viva. A cena começa com Bob Esponja e o Patrick espionando água-vivas. Aí eles decidem caçá-las. Eles falham miseravelmente e acabam em frente à porta do Lula Molusco. Eles perguntam se ele também quer ir caçar com eles. E é meio óbvia a resposta dele, né? Aí a gente vê o primeiro vislumbre da tortura. Lula Molusco tá de boa rindo e pedalando, quando simplesmente uma água-viva entra na boca dele. Isso faz ele perder o controle, voar de um penhasco e literalmente explodir. Explodir, mano. Esse desenho é coisa de maluco, velho. Como resultado, ele volta todo engessado dos pés à cabeça numa cadeira de rodas pra casa. E pra melhorar muito a situação, o Bob Esponja e o Patrick tentam animar ele invadindo a casa dele e dando uma festa de boas-vindas. Que ideia brilhante, hein? Mas aí o Patrick começa a soprar sopa quente na cara dele. Aí, mano, uma hora eu vou surtar fazendo essas teorias, na moral. O Lula Molusco não consegue nem falar direito, mas o Bob Esponja força ele a ir caçar água-viva com eles. O que pode não ser uma boa ideia, né? Lula Molusco tenta vazar, mas o Bob Esponja traz ele de volta à força. O Patrick tenta dar a rede pra ele, mas é óbvio que ele não consegue segurar com o gesso. Então o Patrick comete uma das cenas mais absurdas, bizarras e animalescas e doentia dos desenhos. Ele enfia a rede na mão dele. Dá uma olhada nessa imagem aí e me diz o que tu acha. Lula Molusco fica puto, óbvio, né? Pega a rede e vai caçar uma água-viva. Mas pra sorte incrível dele, a água-viva vai direto pra mamãe água-viva. E esse maluco é eletrocutado pela maior água-viva que eu já vi na minha vida inteira. Enquanto o Bob Esponja e o Patrick só ficam torcendo. Eles se ferraram um pouco também, mas não tanto quanto o pobre do Lula Molusco. Ele volta pra casa num dia ainda maior do que antes. Bob Esponja e o Patrick tentam se desculpar de novo, o que é legal da parte deles, e trazem de presente a água-viva que ele não conseguiu pegar. Ele solta ela nos dois, dá uma risadinha, até que a mamãe água-viva aparece do nada e frita ele de novo. O Lula Molusco, a essa altura, provavelmente até perdeu o sentido da vida, na moral. Esse cara não tem um segundo de paz o episódio inteiro. O veredito, nesse episódio, é claro que ele tá sendo torturado, mas é difícil culpar alguém. Sim, o Patrick fez umas paradas questionáveis, e eu acho que ele sabia que tava fazendo, já que pediu desculpa no final. Mas a tortura principal veio de uma água-viva, então não dá pra culpar a própria natureza. Bora pro próximo episódio. Mas antes, deixa o like no vídeo, hein? Senão a mamãe água-viva gigante vai até tocar te eletrocutar. E aí, deixou? Beleza, então bora lá. O episódio 2 é Você Está Feliz Agora? Da 8ª temporada. Esse episódio começa com o Lula Molusco ficando irritado com Bob Esponja rindo de um livro, o que é bem normal, mas vamos pular para a parte da tortura. Lula Molusco não tem nenhuma memória feliz, então Bob Esponja bota na cabeça dele que vai dar uma memória feliz pra ele. Eles começam indo num show de música, e Lula Molusco tá até curtindo, até que o arco do violonista voa no olho dele. Aí eles vão pro museu de arte, tá indo tudo bem, porque o Lula Molusco vê uma obra de arte dele no museu. Ele tá quase tendo uma memória feliz, até que esse peixe queima a obra inteira, o que obviamente deixa ele muito puto. Bob Esponja então leva o cara pra andar de balão. Isso dá ruim na hora porque o Lula Molusco tem medo de altura. Bob Esponja estoura o balão, eles caem numa montanha e o Bob Esponja enfia um mastro de bandeira no pé do Lula Molusco, o que causa uma avalanche, literalmente. Depois dessa tortura toda, o Lula Molusco desiste de ter uma memória feliz e vai pra casa deprê. Em casa ele não é torturado, mas a gente vê o peso que essa tortura toda causou nele. Chegou no limite, ele fica insanamente deprimido. E tem até umas dicas de que o Lula Molusco ia fazer algo horrível consigo mesmo. Bob Esponja tenta com força fazer ele feliz, mas não importa o que ele força, ele deixa o Lula Molusco ainda mais deprê no final. Bob Esponja secreta o Lula Molusco e joga ele numa festa com um monte de Bob Esponjas de papel machê. E o Lula Molusco começa a rasgar todos eles violentamente. E isso acaba sendo a memória mais feliz dele. Mas eu quero que você foque no quão insano ele parece fazendo isso. E como isso deixa ele feliz? Tipo, ele tá botando pra fora uma raiva reprimida, imaginando que tá matando o próprio Bob Esponja de verdade. Bom, o veredito desse episódio é que ele parece ser o Bob Esponja torturando o Lula Molusco. É meio que... mas é difícil botar a culpa nele quando ele nem tá tentando torturar. Simplesmente acontece. Não importa o que ele faça, é como se o Lula Molusco tivesse amaldiçoado e ser torturado pra sempre. Pode parecer loucura agora, mas vai fazer sentido depois. No nosso próximo episódio, Morrendo por uma Torta, da 2ª temporada. Já que estamos falando de quanto Lula Molusco odeia o Bob Esponja, isso me leva ao próximo, Morrendo por uma Torta. Lula Molusco precisa comprar um presente pro Bob Esponja. Ele vê uns piratas vendendo tortas, que eles literalmente dizem que não são tortas, são bombas. Lula Molusco compra uma por 25 pratas, o seu siriguejo prova uma migalha e a metade do siricascudo explode. E adivinha, Bob Esponja comeu a bomba. Aqui a gente vê um lado do Lula Molusco que raramente aparece. Ele começa a surtar, até chora pelo Bob Esponja, e decide fazer uma última hora do Bob Esponja ser incrível. Ele dá ao Bob Esponja um dia ótimo, fazendo tudo que ele quer, o que é bem fofo por sinal. Mas vamos pular pro que importa. Eles estão vendo o pôr do sol, e supostamente quando o sol se pôr, o Bob Esponja vai explodir. Bob Esponja até diz que morreria feliz por ter passado os últimos dias dele com o Lula Molusco. O Lula Molusco tá suando frio e o sol se põe. Parece que o Bob Esponja explodiu. O Lula Molusco tá chorando horrores, mas era só o Bob Esponja soprando bolhas bomba. Ele não explodiu. E o Lula Molusco fica puto que ele não morreu, que pra mim não faz o menor sentido, né? Mas tá bom. Acontece que o Bob Esponja nem comeu a torta, porque queria dividir com o Lula Molusco. Mas aí ele tropeça
acontece e a torta explode na cara do Lula Molusco. Claro, né? Ele tem que se ferrar sempre. O veredito desse episódio, o Lula Molusco ficou bravo porque sentiu que foi tapeado e perdeu o dia. Mas tirando isso, ele ficou arrasado e chorando pelo Bob Esponja. Isso mostra que mesmo torturando o outro, ele ainda se importa profundamente com ele. Bora pro próximo. Agora esse aqui é icônico, hein? O turno macabro. Lula Molusco confirma verbalmente que se importa de verdade com Bob Esponja no episódio do turno macabro. Resumindo, Lula Molusco prega uma peça no Bob Esponja, contando uma história inventada sobre o Zé do Picadinho, que todo mundo já conhece, né? Eu já trouxe 1 milhão de vezes aqui pro canal. O problema é que a história que era só uma lenda começa a virar realidade. E é aí que vem a cena importante. Enquanto o Zé do Picadinho entra no Siri Cascudo, o Lula Molusco tá abraçado no Bob Esponja apavorado, achando que vai morrer. E ele diz: Bob Esponja, não importa o que eu disse, eu sempre meio que gostei de você. Essa é uma fala crucial. Bob Esponja é uma das fontes primárias de tortura do Lula Molusco, mas mesmo assim ele gosta do cara, o que levanta uma suspeita de que de fato não é o Bob Esponja que tortura o Lula Molusco. Bob Esponja ainda não tá 100% limpo, ele realmente tortura o Lula Molusco, mas nós precisamos ver mais um episódio pra entender essa dinâmica. O próximo episódio é o Não É Normal, da 6ª temporada. Eu sempre achei que o Bob Esponja não era inteligente o suficiente pra sacar que tava torturando as pessoas, e que ele era simplesmente sem noção e psicopata. Mas esse episódio mudou totalmente a minha visão. Começa com o Lula Molusco dormindo até ser acordado pela risada alta do Bob Esponja. Opa, mas peraí, antes eu fiquei com uma dúvida. Como é que é a tua risada? Ela é aquela tipo mais escandalosa ou é aquela risada mais baixa e fininha de rato? A minha é muito escandalosa, meu irmão. Comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Comentou? Então bora lá. Bob Esponja sendo barulhento e enlouquece o Lula Molusco. Ele vai na casa dele gritar. No começo, o Bob Esponja não tá nem aí, até o Lula Molusco dizer que ele não é normal. Bob Esponja realmente se ofende com isso, o que é bem estranho, porque ele geralmente ignora os comentários do Lula Molusco, né? Por causa desse comentário, Bob Esponja assiste um vídeo sobre como ser normal, que, meu Deus do céu, se fosse hoje seria cancelado. E se perde completamente só pra fazer o Lula Molusco feliz. Isso finalmente mostra um lado mais profundo do Bob Esponja, que o torna mais real. Geralmente a gente só vê o Bob Esponja torturando todo mundo e ignorando o que pensa, mas esse episódio é diferente. Bob Esponja fica de fato inseguro. Você pode pensar, então ele só tem consciência porque ele continua torturando todo mundo. Eu explico no final do episódio. No final, todo mundo odeia a versão normal do Bob Esponja. Ele tem que voltar a ser o Bob Esponja de sempre. Isso só reforça pra ele que mesmo ele sendo irritante, é quem ele é. E as pessoas amam ele por isso. O veredito final, baseado nisso, Bob Esponja tá fora da nossa lista de suspeitos. Ele não faz de propósito. É quem ele é, ele literalmente não consegue evitar. Eu colocaria o Patrick na mesma categoria do Bob Esponja, então ele também tá fora. Isso nos deixa com apenas 2 suspeitos restantes. Mas antes, precisamos ver o próximo episódio. Episódio 6 aqui, né, rapaziada? Amigos Ferozes da 10ª temporada. Esse episódio mostra o Lula Molusco sendo torturado, mas ele também revela um suspeito em potencial. O narrador, o tal do francês que sempre fala. O narrador não é só uma voz, ele é um personagem real no universo que está fazendo o show. Nesse episódio, ele assiste um sol verde nascer, que transforma todos os personagens em suas versões ferozes da vida real. Seu siriguejo vira um caranguejo normal, Lula Molusco vira uma lula aterrorizante, Bob Esponja, vira só uma esponja mesmo. O mais doido é que quando eles se transformam, eles são criaturas ferozes, e quando voltam ao normal, não lembram de nada. A Sandy, sendo uma criatura terrestre, não é afetada, e ela literalmente liga pro narrador pedindo ajuda, o que é bem insano pra falar a verdade. Aqui tá o que eu acho que tá rolando. O narrador queria fazer um programa infantil interessante. Ele sabia que crianças amam peixes. Ele achou a fenda do biquíni, aí ele achou um jeito de torná-los autoconscientes. Criaturas reais que podiam falar e estrelar um ótimo show. A quebra da 4ª parede e as provas. Esse episódio mostra o narrador como um personagem, mas tem mais provas que ele realmente tá fazendo um show. Verdade ao quadrado da 6ª temporada, a gangue entra na sala de vigilância do seu siriguejo, que tem câmeras da fenda do biquíni inteira. Parece que o seu siriguejo é só um stalk, mas aí uma das câmeras mostra um ângulo de trás deles, que corta para uma equipe de filmagem de peixes. Um câmera, outro com microfone, e isso quebra totalmente a 4ª parede e mostra que o show tá sendo gravado ao vivo. E já que essa câmera trava na sala do seu siriguejo, significa que todas as câmeras estão lá para criar o show. Sem carteira, sem passeio da 2ª temporada, Bob Esponja atropela o narrador durante o teste de direção. A gente vê a câmera quebrar e o narrador no chão. Por que eu tô trazendo isso numa teoria sobre tortura? Com esse novo conhecimento, tudo que a gente tá assistindo é provavelmente só uma atuação. Tudo que acontece tá sendo forçado pelo narrador. Todas as vezes que o Lula Molusco é torturado, pode ser porque o narrador acha que isso seria mais engraçado. Mas antes de culpar o narrador, eu preciso revelar o último suspeito. A Nickelodeon. Não é segredo que a Nickelodeon acha a tortura hilária. E faz sentido. Crianças, por algum motivo, adoram ver gente se machucando. Já percebeu isso? E a Nickelodeon ama essa fórmula pra gerar risadas. Pra ser honesto, não é só com o Lula Molusco. Senhora Puff também é torturado constantemente. Tu lembra da última teoria que a cada 5 segundos a senhorita Puff é presa? Mas tá bom. E o seu siriguejo é torturado. Até Bob Esponja às vezes. Mas faz mais sentido torturar o Lula Molusco porque todo mundo ama Bob Esponja. Torturar o único cara malvado que odeia Bob Esponja é perfeito. Ele tem reações engraçadas e é só karma por ser mal com o nosso esponjinha. O veredito final faria sentido culpar a Nickelodeon, mas não é verdade tecnicamente. Não são eles que estão fazendo o show, é o narrador. A Nickelodeon exibe o show, mas o narrador dá a eles a filmagem que ele tira da fenda do biquíni. O narrador é o intermediário, ele tá manipulando todo mundo na fenda do biquíni e tá torturando o Lula Molusco de propósito, porque isso torna o show melhor. Pensa no que falamos. Bob Esponja ama o Lula Molusco e só quer ser amigo dele. E o Lula Molusco gosta do Bob Esponja também. Sinceramente, eu acho que se a vida deles não estivesse sendo gravada, eles seriam ótimos amigos.
amigo. Mas aí isso aí não daria um bom episódio, né? É a mesma coisa com o seu siriguejo. E o Plankton? No episódio Melhores Inimigos, a gente vê que eles gostam do outro. São uma boa equipe, mas se odeiam. Mas como eu disse, não daria um bom episódio. O narrador é poderoso. Se ele tem peixes aleatórios como cinegrafistas, e até o seu siriguejo montando câmeras numa sala secreta pra ele tem que ter algum controle sobre esses peixes. Eu nem acho que o Bob Esponja seria tão irritante se não fosse por estar atuando pra câmera. O mundo inteiro de Bob Esponja é falso. E isso significa que o Lula Molusco sendo torturado é tudo pela câmera pra entreter a melhor audiência. Então talvez a culpa seja nossa por gostar tanto de ver o Lula Molusco se lascando, né? Narrador é a razão por trás da tortura do Lula Molusco. Ou sei lá, talvez eu esteja viajando. E não seja tão profundo assim. Seja só um desenho e a culpa seja mesmo da Nickelodeon. Mas isso é chato. É culpa do narrador. Caso encerrado. É o narrador. O narrador está torturando o Lula Molusco. O primeiro novo ponto é uma parada que eu não acredito que eu deixei passar no primeiro vídeo, cara. É que Lula Molusco é o personagem que mais saca de Atlântida. Na real, ele e a Sandy são os únicos que sequer sabem pra que serve o amuleto Atlântico. A Sandy é a mais inteligente do desenho, então a gente espera que ela saiba dessas coisas mesmo. Mas o Lula Molusco é tratado como mais conhecedor ainda, e faz a maior parte da explicação sobre Atlântida. Ele não fala só das partes de Atlântida que interessam ele. Ele parece saber de tudo sobre essa cidade perdida, desde a história, a cultura, até o artefato mais valioso de Atlântida. E é por isso também que o conhecimento do Lula Molusco sobre a cidade é meio ultrapassado, porque a Atlântida evoluiu muito desde que os ancestrais dele meteram o pé de lá. Qual é de vocês, idiotas? Temos que ir pra casa agora. Por que querem deixar um paraíso como Atlântida? Tem até uma teoria sobre a Amendobobo que confirma exatamente isso. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu traga aqui pro canal. Mas basicamente, pra resumir a ideia, os Atlantes usam sorvetes como arma pra deixar as vítimas mais sugestionáveis. Aí eles enfiam partes importantes da cultura deles, tipo bolhas e música, pra ficar mais fácil de dominar a galera quando a invasão deles chegar. O Goofy Goobers tá usando essa estratégia pra deixar a Fenda do Biquíni no ponto de ser invadida pelos Atlantes. E o Goofy Goobers é basicamente o Amendobobo, tá? Primeiro vídeo de treinamento dos funcionários diz que se eles se renderem de boa aos Alien Overlords senhores alienígenas, quando eles chegarem, vão ser mais tranquilos pra eles aceitarem a ideia, sacou? Tem uma parada que eu só fui notar muito depois. Um segredo escondido no sorvete Triple Gooberry Sunrise. Na superfície, parece só um sundae normal, mas olha bem pros olhos. É um sempre azul e o outro sempre verde. Isso é muito interessante, porque são as exatas cores dos olhos do LR, o líder dos Atlantes, cara. Os dois têm aquele sorriso vermelho gigante, o que reforça a ideia que o Goofy Goobers, ou Amendobobo, tá tentando doutrinar a gente na cultura atlântica. Nesse caso, eles fazem um sorvete parecer figuras importantes de Atlântida para a galera associar eles a algo positivo, saca? Beleza, legal. Mas o que isso tem a ver com o Lula Molusco? Pois é, no fundo de um episódio chamado The Goof Nibble, dá pra ver um sorvete do Triple Gooberry Sunrise, mas que parece idêntico ao Lula Molusco. E não acho que é o Lula Molusco. Eu acho que essa é mais uma imagem que os Atlantes querem que os clientes decorem. A forma verdadeira deles, como eu acabei de falar pra vocês na última teoria, sem as modificações robóticas. Porque outro ponto da minha teoria era que, já que os Atlantes usavam corpos robóticos, é possível que eles sejam, na verdade, criaturas parecidas com polvos pilotando. E eu também quero chamar a atenção que o músico principal da banda animatrônica do Goofy Goobers também é uma criatura parecida com um polvo. Você percebeu isso? Ou isso é uma coincidência absurda, ou faz tudo parte dessa conspiração maluca. Isso me leva a algumas perguntas sobre a ligação do Lula Molusco com o Atlântico. E a que eu mais ouvi é que o Lula Molusco é um polvo de verdade. Ele auto se denomina polvo no desenho, e até se transforma em um polvo gigante no episódio Pharaoh Friend. Esse é o ponto que talvez não tenha explicado direito antes. É um clichê comum na mídia. Alienígenas são mostrados como criaturas parecidas com polvo. Pensem nos Delecos de Doctor Who, ou nos Krang, as tartarugas ninja. Eles são criaturas parecidas com polvos que controlam corpos robóticos mais humanos. Pois é, tira um desses alienígenas do corpo robótico, taca no oceano e a galera pode começar a confundir eles com um polvo normal. E é isso que eu tava tentando dizer esse tempo todo. A espécie do Lula Molusco é sim parecida com a de um polvo, e eles provavelmente se chamam de polvos porque esqueceram de onde vieram, né? Mas eles são, no final das contas, de outro planeta. E a gente sabe disso porque o Lula Molusco e o polvo dele não são polvos comuns. No mundo de Bob Esponja, os polvos normais geralmente são roxos, tem 8 braços e um bico em vez de um nariz. Compara isso com o Lula Molusco: 6 tentáculos, narigão, cor verde azulado e lábios longos. Bom, todas essas características fazem ele parecer muito mais ligado aos Atlantes do que com os próprios polvos. E isso é o gancho perfeito para a próxima pergunta mais comum. Se os Atlantes estão em corpos robóticos, por que eu digo que eles têm traços faciais parecidos com o do Lula Molusco? É uma prova de que eles são relacionados. Essa é uma pergunta muito boa, e é algo que até eu pensei em explicar, mas cortei do último vídeo para manter o ritmo. Os Atlantes estão pilotando os corpos de robôs, tá basicamente confirmado, mas os traços faciais dele parecem ser uma parte dos corpos originais. Para começar, os rostos têm uma cor diferente do resto do corpo, o que mostra que existe alguma distinção ali. Além disso, eles são mostrados comendo e bebendo comida de verdade. Isso mostra que a boca deles são biológicas, e o que torna provável que o resto do rosto também seja real. Então é isso que explica porque a espécie do Lula Molusco e os Atlantes têm traços faciais parecidos, mas tipos de corpos diferentes. E isso fecha todo o material novo que eu queria falar sobre essa nova teoria. Bom, agora bora lá para a próxima teoria, rapaziada. Na teoria de hoje, vamos falar do personagem mais amado e odiado ao mesmo tempo, o Lula Molusco. Você
você lembra do Lula Molusco raiz? Aquele rabugento, mal-humorado que vivia assustando Bob Esponja e fazendo umas maldadezinhas com ele? Pois é, o que eu percebi é que o Lula Molusco de agora não tem nada a ver com aquele antigo. É como se uma nova versão dele tivesse nascido. Uma que, na moral, faz um monte de fã odiar ele com força. O mais bizarro é que, se você parar pra olhar, ele é basicamente o mesmo personagem. Mas ainda assim, os dois parecem completamente diferentes. E sabe por quê? Porque eles vêm de desenhos diferentes. O Lula Molusco antigo vivia num desenho onde a galera mesmo na zoeira e empurrava ele para ser o melhor. Já o Lula Molusco novo, mano, ele tem todos os motivos dele para odiar o mundo onde vive. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Como um personagem genial foi completamente arruinado só porque mudaram o ambiente ao redor dele. Fica comigo até o final para você descobrir isso comigo e bora lá. Bora começar falando do Lula Molusco raiz. A primeira coisa que você tem que sacar é que ele era o exato oposto de Bob Esponja. Pensa comigo, Bob Esponja era otimismo puro, sempre tentando ver o lado bom de tudo e de todos. Você pode falar que isso fazia dele um bobão e ingênuo. E na moral, você não estaria errado. Bob Esponja vivia sendo feito de otário por ser tão gente boa. Mas por outro lado, esse otimismo era a maior força dele. Foi essa skill de enxergar o bem na galera que fez ele colar com todo mundo. Não importava o quão diferente o cara fosse. E eu digo mais, é por isso que o desenho chama Bob Esponja Calça Quadrada. Até o primeiro filme, pelo menos. O foco era total em mostrar como conviver com gente de todo tipo, com estilos de vida e origens diferentes. E o Esponja Amarela era o símbolo dessa ideia toda. Só que aí do outro lado você tinha um Lula Molusco, o cara cínico que era contra tudo que o Bob Esponja representava. Enquanto o desenho celebrava a diversidade e a galera se dando bem, Lula Molusco era estraga prazeres de tudo. Ele não comemorava diferença nenhuma. Na real, ele achava que todo mundo era inferior, e só por não curtir as mesmas coisas que ele. Inclusive, ele fala que todo mundo é idiota, menos ele. E pô, ele até tava certo. Lula Molusco era um cara insuportável de todas as maneiras que você pode imaginar. E ainda assim, era exatamente isso que fazia dele o personagem que a gente mais se identificava no desenho. O famoso Zé do Picadinho vem no fantasma do ônibus que atropelou ele. Aí ele sai do ônibus e atravessa a rua sem olhar para os dois lados, porque ele já está morto. Bob Esponja era o modelo de como se dar bem com os outros, mas vamos combinar? Aquele nível de energia e positividade não é sustentável. Ninguém vive assim 24/7. Porque vamos admitir, todo mundo tem um Lula Molusco dentro de si. Tem hora que a gente julga os outros rápido demais e descarta os caras. Ou a gente simplesmente cansa das pessoas e prefere ficar na nossa própria bolha de boa. Então, mesmo a gente sabendo que o Lula Molusco tava errado, ele tava falando em voz alta exatamente as paradas que a gente guarda lá no fundo da nossa mente. E mano, era um alívio do caramba ver alguém fazendo isso. Lula Molusco era a dose de realismo que o desenho precisava. O cara que equilibrava o otimismo insano do Bob Esponja. Porque sim, Bob Esponja era ingênuo pra caramba. Ter o Lula Molusco ali batendo de frente com ele transformou o desenho numa conversa e não num sermão chato de moral. O jeito que o Lula Molusco aprendia a aceitar as coisas eram muito mais parecidas com o jeito que nós, o público, aprendíamos assistindo. Está pronto para o trampo, Lula Molusco? Não. Toma. Bata o mais forte que puder. Isso fazia a lição parecer mais real, saca? Ou mais alcançável. E ó, só pra deixar bem claro, o Lula Molusco não tava errado por curtir as paradas dele ou por querer ficar sozinho. O BO era que o Lula Molusco realmente achava que o estilo de vida dele era melhor que o de todo mundo, sendo que na real, essa marra toda só servia pra deixar a vida dele ainda mais miserável e optando pelo vazio. Vamos ver pelo episódio Apenas Uma Mordida. Lula Molusco julgou geral por curtir hambúrguer de siri, sendo que ele nunca tinha dado uma única mordida sequer. Mano, a comida é uma parada cultural forte. O que ele tava fazendo era de propósito, se recusando a participar da comunidade que ele vivia. Mas aí quando finalmente ele provou o negócio, ele acabou pirando e amou o troço. Ou seja, ele amou o hambúrguer de siri. Essa era a chance de ouro pra ele se conectar com a galera, tá ligado? Agora ele tinha algo em comum com eles. Mas o que ele fez? Bom, Lula Molusco escolheu continuar se isolando. Ele mentiu na cara dura pro Bob Esponja, falando que o hambúrguer era a parada mais nojenta do mundo. Ele tava tão apegado nessa marra de que era o melhor que todo mundo, que ele simplesmente não podia admitir que gostava da mesma coisa que todos. E o mais irônico dessa história toda é que a galera toda já aceitava o Lula Molusco com as diferenças dele, tá ligado? O único que saía perdendo com esse preconceito todo era de fato o Lula Molusco mesmo. E falando em preconceito, já deve ter imaginado, né? Todo esse papo do Lula Molusco se achar ineramente melhor e de não querer se misturar com as outras culturas soa um pouco como racismo. Bem, na real é bem mais do que um pouquinho. O próprio Bob Esponja deixou na nossa cara que o Lula Molusco e a espécie dele estavam sendo sim racista com o resto da fenda do biquíni. E o desenho fez paralelos direto com a forma que o racismo rolou nos Estados Unidos com o episódio Via Tentáculo. E a prova cabal disso, aquela é uma alegoria escancarada do Herdling, que era uma tramóia, uma prática onde não deixavam as famílias não brancas comprarem casa em certos bairros, mesmo que os caras tivessem grana pra isso. Resultado? Bairros brancos. É idêntico à Vila Tentáculo, que só barrava a entrada de quem não achavam normal. Bom, esse episódio foi o mais explícito, o mais na cara sobre os preconceitos do Lula Molusco. Ele falou com todas as letras que o Lula Molusco fazia parte da maioria racial, enquanto Bob Esponja e Patrick era só a minoria. E mano, quando você entende isso, você começa a ver o racismo aparecendo de jeito muito mais sutil nas outras paradas que o Lula Molusco também faz. Várias vezes ele descreve Bob Esponja e Patrick como vizinhos barulhentos e irritantes.
irritante. Isso, mano, lá nos Estados Unidos era um dog whistle, ou apito de cachorro clássico. Era o jeitinho que usavam para falar mal de famílias não brancas que estavam se mudando para bairros brancos. Um dog whistle é um tipo de código secreto, é uma piada, ou uma frase que deixava o cara falar uma parada racista, mas sem falar diretamente, tá ligado? É feito pra quem tá de fora não sacar nada, mas pra quem tá no esquema, a mensagem chega alta e clara nos ouvidos. E não é só isso, além de usar esses códigos, o Lula Molusco também pega um pau danado por arte e música europeia, basicamente ocidental. E ó, de novo, curtir isso não tem problema nenhum. O problema é que ele realmente acredita que o gosto dele é superior a todo, e que isso o torna mais refinado. Esse papo de arte classicamente europeia é outro tipo de dog whistle, manjado. Por quê? Quando a maioria da população desce de linhagem europeia, esse papo todo tá só implicando que a cultura deles é inerente melhor que as outras. Aí você pode virar e falar, pô, mas ele curte jazz, e jazz tem raiz na cultura afro-americana. Certo, mas qual jazz ele curte? Ele e todos os outros Lula Moluscos ouvem smooth jazz, que é uma referência direta ao Kenny G. Mano, eu até curto o Kenny G, mas ele estourou em parte porque uma galera dizia que ele tinha refinado jazz. Se é que você entende, o que eles quiseram dizer foi que eles tiraram o jazz da cultura afro-americana para o jazz europeu. E se esse papo de Bob Esponja falando sobre raça parece viagem, é porque o desenho era muito inteligente. Ele achou um jeito de falar essas ideias sem gritar na sua cara, tá ligado? E é aqui que tá o pulo do gato do Lula Molusco. A parada que amarrava o desenho inteiro. Sim, ele era cheio de preconceito e tava 100% errado, mas no fundo a gente via que o Lula Molusco tinha bondade no coração dele. O esquema era simples, toda vez que o Lula Molusco fazia uma merda, ele era castigado, mas o desenho também fazia questão de mostrar que quando ele se esforçava para aceitar a galera, quando ele fazia a coisa certa, ele era recompensado. Ficar lá na Vila Tentáculo era um saco pro Lula Molusco. Tudo era igual, porque todo mundo era igual. E a vida dele era ter ficado sem graça, era exatamente o castigo dele. E aí o que aconteceu? Bom, o Lula Molusco acha diversão brincando com o soprador de Recife. Uma parada que ele aprendeu com quem? Com o Bob Esponja e Patrick. É sutil, mano, mas é um jeito genial de mostrar o valor de ter diversidade na área. E a recompensa do Lula Molusco por sacar essa lição foi ele mesmo decidir vazar da Vila Tentáculo, pra voltar a morar do lado de Bob Esponja e do Patrick. Mas peraí, deixa eu repetir. Isso é a recompensa dele, foi escolher viver do lado do Bob Esponja e do Patrick de novo. Teve uma época no desenho que o Lula Molusco deixava escapar cada vez mais que ele, no fundo, curtia o Bob Esponja. Era até meio devagar, sabe? Nunca o suficiente pra quebrar a rotina, mas o Lula Molusco estava crescendo como pessoa. Tava começando a deixar o preconceito de lado, mesmo que ainda tentasse manter aquela máscara de eu não me importo com vocês. Bom, eu acho esse crescimento dele acabou batendo no teto no episódio Band Geek, a banda dos bobocas. A premissa é o seguinte: Lula Molusco recebe o telefone do Squealer Frankson, o Fênix, que só ligou pra se acabar de ter conseguido botar a banda dele pra tocar no Bubble Bro. Pra quem não sabe, o Squealer é um Lula Molusco, só que ele nasceu no berço de ouro com grande oportunidade. Tinha até uma cena que foi cortada no primeiro episódio dele, que mostrava os dois na escola. Lula Molusco ia dar uma flor para a mina que ele curtia, mas o Squealer apareceu de nada com um buquê completo de chocolates e levou a mina na hora. Mesmo sem essa cena, a gente saca a dinâmica. Os dois podem ter começado desiguais, com os mesmos sonhos, mas foram os recursos do Squealer que fizeram ele realizar tudo. E ter a banda dele no Bubble Bro parecia ser o golpe final. O Squealer vivendo todos os sonhos do Lula Molusco, que um dia ele já sonhou. Só que aí o Squealer ofereceu a chance pro Lula Molusco. Por quê? Pra ver ele falhar. O plano era transformar o Sam do Lula Molusco num lembrete constante de como ele era inferior ao Squealer. Então o Lula Molusco juntou toda a galera da Fenda do Biquíni para tentar montar uma banda marcial em 3 dias. Eles tentaram, mas pra surpresa de ninguém, Lula Molusco falhou. Ele não tinha a lábia certa para unir a galera e nem sabia ensinar ninguém. Fala a verdade, porque essa gente toda ia se importar com o sonho dele. Ele nunca fez nada para merecer a ajuda de todos. Lula Molusco simplesmente aceitou a derrota. Mas foi aí, mano, que o Bob Esponja levantou e mandou um discurso para colocar todo mundo do lado do Lula Molusco. Bob Esponja disse que a galera podia imaginar o Lula Molusco sendo um bombeiro ou um paramédico, alguém que ajudaria ele se precisasse. E por mais que essa parte seja hilária, eu acho que ela acabou tocando no coração de tudo que o show representa. Aceitar a galera como ela é e sempre tentar ver o melhor em tudo. Afinal, o Lula Molusco conseguiu o trampo de caixa lá no Siri Cascudo por pura circunstância, não porque ele queria, mas porque a carreira musical dele não decolou. E ele tinha os preconceitos dele. Sim, mas dá pra ver que esse era um comportamento que ele herdou, que ele aprendeu com a própria espécie. Bob Esponja, por si só, sabia que o Lula Molusco era bom por dentro e que ele tava tentando melhorar aos poucos. Então, e se o passado dele tivesse sido diferente? Talvez, se tivesse tido alguém pra ajudar ele a crescer, ele teria virado o tipo de pessoa que hoje estaria ajudando os outros. Então a moral é, Bob Esponja e a galera podiam se unir naquele momento e apoiar o Lula Molusco. É verdade que o Lula Molusco chamou todo mundo por motivos egoístas, mas ele fez um esforço real para se conectar e fazer parte da comunidade. Isso foi um passo gigante pra ele, e o show tá dizendo, se ele pode andar a metade do caminho para encontrar os vizinhos, ele merece que os outros carreguem ele na outra metade, e até a linha de chegada. O motivo do Lula Molusco ter desistido tão rápido é que ele achava que o mundo era tão cínico quanto ele, e foi preciso que alguém como Bob Esponja para mostrar que o mundo pode ser bom, e que o Lula Molusco é mais amado do que ele jamais vai saber. O Lula Molusco e o Squealer podem ter começado no mesmo lugar, mas no fim das contas, foram os amigos e a comunidade do Lula Molusco que ajudaram ele a realizar o maior sonho. Mesmo que essa mensagem não seja dita em voz alta e esteja escondido atrás das piadas muito bem escritas, é uma parada que o público sente de verdade. E é por isso que tanta gente considera esse maior episódio de Bob Esponja de todos os tempos. O Lula Molusco tava bem de leve, crescendo e superando os preconceitos por um tempo. Parecia que ele ia finalmente colar com o resto da galera. Mas depois do primeiro filme, showrunners meteram o louco e quiseram uma nova perspectiva criativa. Essa mudança, infelizmente, bom, derrubou
derrubou a qualidade aos poucos, e o Lula Molusco foi um dos maiores vítimas dessa nova direção. Então, em vez do Lula Molusco continuar evoluindo e parando de ser racista, a gente ganhou isso aqui. Nesse episódio, o Lula Molusco entrava no clube secreto exclusivo da espécie dele, e o problema é que o Bob Esponja e o Patrick fazem ele ser expulso, e o desenho trata isso como algo ruim. A mensagem que o episódio tentou passar é que o Lula Molusco precisava de um tempo longe de todo mundo pra ficar com os dele. Ó, eu até tenho que ser sincero, eu não acho que os novos roteiristas sejam pessoas ruins. Pelo que eu vi em entrevistas, é mais provável que eles só queriam fazer um desenho infantil genérico, com episódios que são sobre qualquer coisa sem ter que se preocupar com as consequências. E no mundo de desenhos com bicho falante, ter um clube só de uma espécie só por si só não é o problema. O problema é quando um desenho faz isso e traça até a menor ligação entre as espécies e raças da vida real. Porque aí, mano, esse clube exclusivo ganha um significado muito mais pesado. E o que eu vou te dizer é o seguinte: ou os novos roteiristas, ou os executivos, ou os dois não entenderam o que esses personagens representavam, ou não querem mais que eles representem essas coisas, porque achavam que isso limitava o episódio e o desenho. Como o Lula Molusco e a espécie dele eram fortemente codificados para representar um certo grupo americanos brancos, eu acho que essa ideia tivesse na cabeça dos roteiristas um episódio que jamais teria sido aprovado no mínimo. Eles saberiam que ia dar um baita problema de imagem. O jeito que o novo Lula Molusco é tratado em geral só prova o quanto os roteiristas dão pouca moral pra ele. Lula Molusco até pode ser o mesmo cara de antes, mas ele não tem nenhuma profundidade ou complexidade nisso. E isso acontece porque não existe mais nada pra desafiar as crenças dele, cara. O Lula Molusco de hoje odeia todo mundo e tudo que está ao redor dele. E na moral, você não tem como culpar o cara por isso. Bob Esponja e o Patrick, que antes eram só vizinhos bem intencionados, viraram ameaças reais à segurança do Lula Molusco, cara. Pega, por exemplo, um episódio da 14ª temporada. Lula Molusco ficou preso na caixa de imaginação do Bob Esponja e do Patrick. Lula Molusco tava gritando, sentindo dor de verdade, falando que queria sair. Mas o Bob Esponja e o Patrick fizeram o quê? Bom, simplesmente sentaram e ficaram se divertindo com o sofrimento dele. E essa parada não é isolada. Os vizinhos do Lula Molusco vivem colocando ele nesse nível de dor e miséria o tempo todo, cara. As temporadas antigas também zoavam o Lula Molusco por causa do humor. Isso acontecia direto, mas eu diria que existem duas diferenças cruciais que explicam por que isso funcionava antes e por que não funciona agora. E são esses fatores que definem o Lula Molusco como personagem. Nos episódios raiz, a galera geralmente demonstrava compaixão pelo Lula Molusco quando a coisa desandava de vez. No episódio Frank Doodle, o Bob Esponja e o Patrick fazem umas pegadinhas com o Lula Molusco, mas assim que uma dessas pegadinhas causa dor de verdade, Bob Esponja mostra preocupação. Quando eles detonam na casa do Lula Molusco sem querer com os supradores, Bob Esponja fica na hora arrependido. E quando o Lula Molusco estava com dor constante porque o Bob Esponja não conseguiu desencolher ele, Bob Esponja estava com uma cara de pânico e preocupação por isso. Todos esses momentos eram piadas. A dor do Lula Molusco era o punchline, mas o Lula Molusco nunca foi desumanizado por isso. Você nunca teve a sensação de que ninguém se importava com ele de verdade. Enquanto isso, nos episódios novos, Bob Esponja coloca o Lula Molusco em tortura e não tá nem aí pra dor que o amigo tá sentindo. Na real, nenhum personagem expressa preocupação de verdade. O Lula Molusco tá secado por gente completamente diferente, as necessidades dele. E mano, isso não é legal de assistir, tá ligado? A segunda maior razão pela qual a comédia física antiga funcionava e que o Lula Molusco tinha algumas vitórias, se ele fizesse o esforço para fazer a coisa certa, ele era frequentemente recompensado. Isso significa que quando o Lula Molusco se ferra, você sacava que ele provavelmente fez alguma cagada pra merecer aquilo. Um ótimo episódio é o episódio do acampamento. São 11 minutos do Lula Molusco se ferrando e apanhando de um urso marinho. Mas funcionou, porque a maior parte daquilo foi causado pelo próprio orgulho dele. Ele destruiu a barraca porque não conseguia admitir que não sabia montar o negócio. E o Lula Molusco apanhando era engraçado, porque o Bob Esponja e o Patrick estavam sempre tentando dar a ele soluções reais pro problema. A gente não sentia a pena do Lula Molusco porque sabia que ele podia ter parado a hora que quisesse. Ele só tinha que admitir que o Bob Esponja e o Patrick estavam certos. Mas agora o Lula Molusco é castigado e não importa o que ele faça. Mesmo quando algo de bom acontece com ele, a situação que tem que ser deturpada por causa da miséria. E como não tem escapatória, você não consegue sentir pena de verdade do cara, velho. Tem um episódio da 13ª temporada, Os Dias de Doença do Lula Molusco. Nele, o Lula Molusco tem um pesadelo lascado sobre estar no Siri Cascudo, e o seu siriguejo é exigente demais. Os clientes ficam na cara dele, e Bob Esponja tá atrás dele o tempo todo apertando os botões. A parada continua até que o Lula Molusco finalmente acorda em pânico total. É deprimente de assistir e você entende completamente porque ele ia ligar falando que tava doente. Mas a gente não pode deixar o Lula Molusco em paz. Então o seu siriguejo decide punir ele por ficar em casa e manda o Bob Esponja para cuidar dele. Porque lembra, o Bob Esponja agora é uma ameaça, o símbolo de tudo que tá dando errado na vida do Lula Molusco, e não mais um amigo de verdade. Esse é mais um episódio focado só no Lula Molusco sendo miserável. Só que ao contrário de o episódio do acampamento, não tem nada que o Lula Molusco possa fazer para melhorar a situação. Se ele falar a verdade, o Bob Esponja força ele a voltar pro trabalho e ser torturado psicologicamente, ou pior, seu siriguejo acaba demitindo ele. E se ele continuar fingindo que está doente, Bob Esponja vai continuar detonando as pinturas e torturando ele na própria casa. Não é o orgulho do Lula Molusco que tá mantendo ele refém, é o Bob Esponja e o seu siriguejo. E o episódio termina com o Lula Molusco aparecendo para trabalhar tão ferrado quanto quando ele começou, cara. E eu vou ser direto, porque diabos o público ia querer assistir um episódio desse? Muita gente usa os dias de folga para cuidar da mente. Se o Lula Molusco tá nesse nível de estresse, ele merecia um dia de folga, mas isso é tratado como um ato terrível de preguiça ultrapassa. O show tá dizendo que o Lula Molusco tenta tirar um único dia para descansar e ser feliz, e isso é digno de punição. E por isso que a dor do Lula Molusco nos episódios novos não tem graça, e só faz o público sentir pena e raiva por ele. Mas a pior parte de tudo é que a galera destrói a mensagem de aceitação, que era a essência das temporadas raiz. Esses episódios novos que mostram o Lula Molusco sofrendo demais por causa de todo mundo
mundo, fizeram a audiência começar a dizer que ele realmente estaria melhor vivendo na Vila Tentáculo ou no clube do Cefalópolis. E isso tá errado, cara. O episódio Vila Tentáculo era todo sobre a segregação que não presta. Essa prática de divisão na vida real é horrível. No entanto, os episódios de hoje não faz nada além de dizer o oposto, que o Lula Molusco tem uma razão válida para odiar as pessoas que estão à sua volta. E o pior, que ficar perto de gente que é diferente dele é de fato a fonte de toda a dor e miséria que ele sente. Eu sei que eu disse que os novos roteiristas provavelmente não tinham má intenção, mas aqui está o ponto. O que você não pensa pode causar danos reais. Se você não saca nada de imposto, você ainda vai ter problemas por não pagar. E se você não pensa nas implicações do seu desenho infantil, você pode criar algo inacreditavelmente prejudicial. Isso é um problema dos desenhos atuais e todos os episódios de outros desenhos. Não é só o Lula Molusco, tem também aquela vez que os roteiristas deram a entender que a gente desempregada escolhe não trabalhar para poder devolver desmola do sistema. E tenta varrer tudo isso para debaixo do tapete dizendo, a gente não teve a intenção, não é desculpa. É uma confissão de preguiça na escrita. Mostra que ninguém se deu o trabalho de pensar sobre o que estava botando nos episódios. Quais eram as implicações no mundo real ou como aquilo podia ser interpretado pelas pessoas, principalmente por crianças. Eu não sei se o erro tá nos roteiristas mesmo, ou se é só porque eles não têm tempo para pensar nisso, já que o estúdio aperta o prazo de qualquer forma. A situação não tá nada boa. Nada quer dizer que Bob Esponja antes do primeiro filme era perfeito, mas tinha muito coração. E o mais importante, reflexão por trás dele. A equipe criativa raiz se esforçava para contar histórias que pudessem ensinar lições de verdade para crianças sobre o mundo. O Lula Molusco antigo era tão memorável porque ele era o personagem que parecia mais de verdade. E mesmo que o show se chame Bob Esponja Calça Quadrada, eu diria que o Lula Molusco era um dos personagens mais importantes, porque era a vida dele que estava sendo mudada para melhor. E isso acontecia porque o Bob Esponja estava no meio de tudo isso. Quando a gente assiste algo, a gente quer ter empatia com os personagens. A gente tá pronto para sentir o que eles sentem. Então, se o Lula Molusco tá no episódio, o que a gente tem para esperar? Ver o quanto Bob Esponja e Patrick podem deformar psicologicamente o Lula Molusco, ou o Lula Molusco soltando o ódio cego para todo mundo que não se encaixa na visão dele? Existe pelo menos uma lição, uma ideia para tirar de toda essa miséria, não é mesmo? Bom, não é nada, mas esse episódio virou um monte de nada insuportável. Embora o Bob Esponja continue popular por causa do meme da cultura da internet, a audiência dos episódios novos, quando eles saem, tá batendo queda de recordes. Eu acho que se esse show quiser chegar no auge da popularidade de novo, ele precisa ter reflexão real nos personagens, nas histórias. Não tô dizendo que tudo tem que voltar a ser exatamente como era, mas precisa ter uma razão pra gente assistir de novo Bob Esponja, cara. Bob Esponja era um desenho infantil, sim, mas ele estourou porque era um desenho infantil inteligente. Ele pegava adulto e criança na mesma pegada. Não é à toa que se você tem mais de 18 anos e está assistindo esse vídeo, é justamente pelo apelo nostálgico de Bob Esponja. E só pra provar que eu não tô só metendo migué, da boca pra fora, sem peso nenhum, eu tenho uma ideia pra botar na mesa sobre o Lula Molusco. Que tal o Lula Molusco ser aquele personagem que demora pra caramba pra sair do trabalho, mas que quando sai ele se torna o cara que mais se diverte na rodada? É um lado que a gente viu rolar de leve no episódio de Feito Bola de Neve. Dá pra expandir essa ideia de um jeito divertido que não precisa quebrar o status dele. Lula Molusco poderia até atuar como um irmão mais velho pro Bob Esponja e pro Patrick. Ele ia achar que é maduro demais pra brincar e achar eles irritantes. E curtir sacanear os dois de vez em quando. Mas no fim das contas, ele sempre ia se importar com eles. E fala sério, não seria muito mais interessante assistir Bob Esponja assim hoje em dia? Isso não é 1000 vezes melhor do que ver todo mundo sendo miserável ao mesmo tempo? Pô, eu acho que sim. Esses são só alguns dos pensamentos sobre o Lula Molusco. E o que eu acho que o show perdeu ao tratar ele dessa forma, e mesmo que Bob Esponja antigo continue sendo meu personagem favorito, eu passei a ter um novo respeito pelo Lula Molusco. E não é todo show que consegue ter um personagem racista e torná-lo tão gente boa e identificável. Bom, mas eu acho que a razão disso ter não dado muito certo é que o desenho era extremamente positivo. Ele simplesmente obrigava o Lula Molusco a ser uma pessoa melhor. E essa era sempre a parte que dava um gás na gente, porque fazia você realmente ter esperança de que o mundo podia ser um lugar melhor. Eu acho que o show também ensinou pra gente que não precisava virar Lula Molusco quando crescer. Não tô falando tanto do racismo, embora você também não deveria virar isso, tá? Eu tô falando mais do pessimismo do Lula Molusco e de ele não querer lidar com o mundo e da sua volta. Acho que desse aspecto, todos nós temos um Lula Molusco dentro da gente. Isso meio que acontece quando você envelhece, né? Você começa a ver o mundo como ele é. Pode parecer um lugar muito mais sombrio do que quando você era criança. É fácil sentir que a situação nunca vai melhorar, cara. Mas se liga, lembre-se, sempre que assim, como Lula Molusco, mais gente se importa com você do que você imagina. Se ame e seja a pessoa a mostrar pros outros o quanto eles são amados também. Principalmente se eles estiverem passando por um momento difícil, cara. Porque se tem uma lição que eu tirei de verdade desse show, é essa. Quando todo mundo ao seu redor parece o Lula Molusco, tem que ser o Bob Esponja dele. Aí tá, eu sei lá o que eu tô falando também, mas bom, essa foi a teoria de hoje. Tamo junto.